Pessoal, vamos resolver então agora o exercício 82 do capítulo 6 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. O exercício então nos diz o seguinte, né? O brometo de piridínio, né, C5H5NHBr, é um eletrólito forte que se dissocia completamente nos íons C5H5, NH+, e Br-. Né? É isso que aparece aí na primeira equação, né? Na primeira equação química aí, de cima para baixo. Né? O composto é um eletrólito forte, se dissocia completamente, né, no cátion e no ânion, né, no caso C5H5NH+, e Br-. Né? Não há que falar assim em equilíbrio. Bom, a solução de brometo de piridínio tem um pH de 2,95. Pergunta-se então qual é a molaridade da solução, né? Ou seja, qual é a concentração, né, de brometo, da solução de brometo de piridínio que foi preparado e cujo pH mediu-se, verificou-se, enfim, que era 2,95. Né? Bom, o íon brometo, né, é, por assim dizer, derivado, né, de um ácido forte, HBr, não promove hidrólise. Né? Bom, o ânion C5H5NH4+, né, é o ácido conjugado da piridina, né? É a piridina que recebeu um próton. Né? Por conseguinte, essa espécie tem a capacidade de doar próton. Né? Em solução aquosa, vai doar próton para quem? Para a molécula de água. Né? Então, nós teremos íons H+, ou H3O+, e moléculas de piridina, né? C5H5N. Se estabelece aí um equilíbrio, né? Essa espécie se comporta, então, como um ácido fraco. Né? Bom, a constante de equilíbrio ficaria produto da concentração molar dos produtos, né? Seria H+, e C5H5N, dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, que é o íon C5H5NH4NH, perdão, C5H5NH+, e H2O, mas enfim, a concentração de sólidos e líquidos puros não é expressa, não é explicitada, né, na expressão da constante de equilíbrio, visto serem constantes, né, concentração de sólidos ou de líquidos puros, como é o caso aí, né, da água. O que não quer dizer que não sejam computados. Né? Perfeito. Mas vamos lá. Bom, o C5H5NH4+, então, é o ácido conjugado da piridina. Em se tratando de um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb igual a Kw. Kw é o produto iônico da água, que a 25 graus Celsius tem um valor de 10 a menos 14. O Kb da piridina é 1,7 vezes 10 a menos 9, o que nos dá para o íon C5H5NH+, um Ka de 5,88 vezes 10 a menos 6. Tá certo? De posse, então, desse valor de Ka, nós já podemos depois fazer, então, prosseguir nos cálculos, né, até chegar àquilo que se pede, né, que é calcular a solução, calcular a concentração, né, em quantidade de matéria, a concentração molar da solução de brometo de piridínio. Prossigamos, né? Então, prosseguindo, né? Bom, Ka, né, nós calculamos ainda há pouco, né, 5,88 vezes 10 a menos 6 será igual a, né? A concentração de íons H+, ou H3O+, e a concentração de piridina são iguais, né? E iguais, no caso, a 1,122 vezes 10 a menos 3, né? Por isso que fica 1,122 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? O produto das duas concentrações, as concentrações são iguais, então vai ficar esse valor ao quadrado. Né? E como é que eu sei que a concentração de H+, que é igual à própria concentração de piridina, é 1,122 vezes 10 a menos 3? Bom, o pH foi fornecido, né? 2,95. Nós sabemos que o pH é menos o log da concentração de H+. Né? Então, usando as propriedades de logaritmo, nós podemos calcular a concentração de H+, como sendo 1,122 vezes 10 a menos 3. E isso dividido pela concentração no equilíbrio do íon C5H5NH+. Fazendo as contas, a concentração do íon é igual a 0,2141 mol por litro. Né? Bom, essa é a concentração no equilíbrio. Né? Mas acontece que a concentração inicial necessariamente era um pouco maior do que essa. Né? Porque quando eu dissolvo o brometo de piridínio, parte dos íons piridínio doam seus prótons para a molécula de água, justamente acidificando o meio. Né? Por isso que a solução é uma solução ácida.
Mas enfim, então a concentração de íon C5H5NH+, né, no equilíbrio será menor do que a concentração inicial. Então a concentração inicial será a concentração no equilíbrio mais aquilo que desprotonou, né, no caso 1,122 vezes 10 a menos 3, o que nos dá uma concentração inicial de 0,2152 mol por litro. Então concentração no equilíbrio 0,2141 mol por litro e concentração inicial 0,2152 mol por litro. Né? Mas a diferença entre um valor e outro é na casa aí dos 5%, né? Só fazer a conta. Perdão, 5% não, 0,5%, né? É na casa do 0,5%. Quer dizer, se você, né, tomar aí como resposta a concentração no equilíbrio, né, como sendo a própria concentração inicial, nesse caso seria válido também, porque a diferença entre um valor e outro é da ordem aí de 0,5%, tá certo? Mas enfim, ficam aí então as nossas respostas. Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.